E agora, irmãos, vamos passar para o nosso momento da palavra. Mas vamos orar mais uma vez. As crianças vão subir, tá? Então, agita ali, né? A André também já está ali a postos para ficar com elas, e elas vão receber a palavra ali numa forma que elas entendem direitinho, né? Estão indo todos direitinho. Só o Tiaguinho que vem aqui só para a gente... A Jéssica termina aqui e já está com o exercício da semana resolvido, né? Tiaguinho está indo lá também, né? A nossa alegria, Tiaguinho, Deus abençoe. Então, vamos lá. Deixa a sua Bíblia já aberta em Atos capítulo 4, mas antes de continuarmos, eu gostaria de orar mais uma vez. Não está pegando bem? Baixar mais. E agora, melhorou? Beleza. Então, vamos lá. Orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por nós estarmos aqui. Nós já cantamos, oramos, e agora nós queremos ouvir a sua palavra. Pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco de uma maneira tão especial que isso possa mudar a nossa vida, mudar o nosso entendimento, mudar o jeito que nós agimos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na nossa 8ª mensagem, né, nessa série que nós estamos fazendo em Atos dos Apóstolos. E é bem interessante, né, tudo que Deus tem falado. Mas hoje, nós vamos falar de uma coisa meio estranha, meio esquisita, né, um sinal miraculoso, mas também foi uma tragédia que aconteceu na igreja de Jerusalém. Um fato que ensina para a gente muito a respeito do caráter de Deus e também do nosso caráter como ser humanos, né? Porque nós precisamos aprender um pouquinho mais de Deus. Amados, quem é casado sabe, né? A gente só consegue conhecer uma pessoa em profundidade quando a gente caminha com essa pessoa, quando a gente passa muito tempo. E quando eu estou falando muito tempo, não é você passar algumas horas, é alguns anos com a pessoa, e você vai conhecendo a pessoa. E a gente, nessa caminhada, a gente vai percebendo que as pessoas são multifacetadas. Então a gente vai perceber que pessoas calmas, por exemplo, podem ter acessos de raiva. Uma pessoa tímida pode ser a pessoa que faça muitas piadas quando está em um ambiente mais familiar. Até mesmo pessoas inteligentíssimas podem ter momentos de ignorância total. Nós somos multifacetados, não dá para você colocar um rótulo na gente, você é isso. Não dá. Nós temos várias facetas, várias situações. E quando nós olhamos para o nosso Deus também é multifacetado, né? Nós gostamos na igreja de enfatizar uma coisa: o amor e a misericórdia de Deus manifestados através de Jesus Cristo. Mas essa é uma pequena parte de um Deus enorme, de um Deus, eu coloquei até um palavrão aqui, olha só, vocês vão escutar eu falando palavrão agora, presta atenção, de um Deus incognoscível, nossa, palavrão, nem eu consegui falar, né, eu escrevi e não consegui falar, né, um Deus que não dá para conhecer, incognoscível, agora saiu, né, é um Deus que você não consegue conhecer plenamente. Então o amor de Deus é uma parte, existem outras partes.
E hoje nós vamos conhecer melhor uma outra faceta do nosso Deus. E também na pregação de hoje, nós vamos ver como que o nosso Deus consegue transformar uma situação difícil e triste em bênção para a igreja de Jerusalém. Por isso, preste bastante atenção nessa mensagem. Pega seu caderno, né? Pega sua caneta para que você possa anotar. É um texto que é pouco pregado nas igrejas também, tá? Eu escuto pouquíssimas mensagens nesse texto. A última mensagem que eu escutei nesse texto, que pelo menos que eu me lembre, deve ter uns 20 anos atrás. Pouca gente fala sobre esse texto, mas ele é bastante interessante e importante para a gente conhecer um pouco mais do nosso Deus. Vamos começar a ler, nós vamos ler várias partes, tá? A gente vai começar a ler em Atos 4, nós vamos continuar em Atos 5. Vamos começar com Atos 4, de 32 a 35. Atos 4, de 32 a 35, que diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, nós estamos aqui numa situação onde Lucas está descrevendo a igreja de Jerusalém. A essa altura existiam mais ou menos 5.000 irmãos, 5.000 convertidos. Essa aqui é a terceira descrição que Lucas traz da igreja. Ele começa lá com uma igreja de 120 pessoas, depois com uma igreja de 3.000 pessoas, e agora está numa igreja de 5.000 pessoas. E é interessante notar que, apesar do crescimento rápido dessa igreja, uma característica dela é que eles mantinham a comunhão. Como o próprio autor diz, eles tinham um coração e alma. Eles mantinham a comunhão, tinham o mesmo pensamento, né? Eles buscavam adorar a Deus da mesma maneira. Eles eram extremamente unidos. Nessa igreja também havia pregação do evangelho, muito testemunho de Jesus para aqueles que eram de fora. Eles falavam de Jesus, da sua ressurreição, mostravam que Jesus realmente era o Messias. Mas tinha uma coisa que Lucas destaca muito nesse texto, diferente das outras descrições que ele fez da igreja de Jerusalém. Ele fala da questão da generosidade daquela igreja. Aquela igreja era extremamente generosa. Quando começa a falar assim, já tem aquele lá vem o pastor falar de dinheiro, né? Na internet começa assim, hashtag só fala de dinheiro, né? Mas só que é interessante aqui, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção nessa igreja. Porque não quero falar de dinheiro, não é muito mais do que o dinheiro. A igreja, como Lucas diz, eles não consideravam exclusivamente nada como seu. Né? Não é que eles estavam criando um socialismo, não é isso que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo outra coisa. O que na realidade estava acontecendo com aquela igreja, que tinha um só coração, um só pensamento, é que eles realmente entendiam que tudo que eles tinham não era deles, mas sim do Senhor. E desta maneira, eles faziam as coisas de uma maneira espontânea. Não eram obrigados pelo governo, tampouco eles eram extorquidos pelos líderes espirituais a darem. Não, era um ato espontâneo da igreja. A igreja, ela estava mostrando a sua generosidade como um ato e uma ação do Espírito Santo através da vida deles.
eles tinham tudo em comum, e isso não se restringia aos seus bens, mas também à fé, ao reconhecimento de quem é o Messias, e também da perspectiva de retorno. Então, a questão dos bens era apenas uma parte, era a consequência de serem um só coração e alma. E é interessante como que a igreja ela procedia naquela época em Jerusalém. Eles vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E estes distribuíam conforme a necessidade da igreja. Olha só, o processo era espontâneo. Então, cada um vendia conforme eles eram tocados por Deus. E eles buscavam atender à necessidade dos outros. Olha, é interessante que nem era tanta necessidade da igreja, da estrutura da igreja, porque a igreja naquela época não tinha uma estrutura, como acontecia com o templo de Jerusalém. Eles não tinham estrutura. Eles se reuniam nas casas e também, a gente vai ver aqui, perto do templo de Jerusalém. Eles se reuniam ao ar livre. Eles não tinham estrutura, mas eles tinham uma preocupação com as pessoas. Eles depositavam aos pés dos apóstolos. Mas ao depositar isso, não é que eles estavam fazendo com que os apóstolos pudessem andar com anéis de ouro desse tamanho, com um relógio Rolex, nem com Land Rover, cheio de segurança. Não era isso que acontecia. Os apóstolos eles não estavam enricando, se tornando mais ricos com o dinheiro que eles recebiam. Pelo contrário, eles começaram a depositar ali para que a distribuição acontecesse de uma maneira mais organizada. E depois de algum tempo, os apóstolos vão abrir mão disso. Eles falam assim, esse negócio de lidar com dinheiro, distribuir, dá muito trabalho, deixa os diáconos cuidarem disso, nós vamos cuidar da oração e da palavra. É para isso que nós fomos chamados. A distribuição de alimentos fica com os diáconos e nós fazemos outras coisas. É interessante notar isso, que o dinheiro não era para enriquecimento, mas sim para a bênção. A igreja, ela tinha uma visão muito clara de todas as pessoas e das suas necessidades. E sabe qual que era o resultado de tudo isso nesta igreja de Jerusalém? É que não havia nenhum necessitado. Ninguém passava fome na igreja de Jerusalém. Todos tinham as suas necessidades supridas. E dessa forma, a igreja de Jerusalém é um exemplo cabal para nos mostrar como deve ser o procedimento de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cuida dos seus, ela olha para as necessidades de cada um e vai suprindo conforme cada um necessita. Dentro desse contexto, Lucas vai destacar o caso de Barnabé, que vendeu um terreno, que era um homem rico, depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, que é um homem muito importante em Atos, porque ele vai cuidar de duas pessoas que são fundamentais para nós hoje. Barnabé vai cuidar de Paulo e vai cuidar de Marcos. Cuidando de Paulo, o que nós temos? As cartas. Cuidando de Marcos, nós temos o Evangelho. Ele é um homem fundamental, mas eu não vou falar muito de Barnabé hoje, mas o que eu queria focar para vocês focar aqui, uma igreja cheia do Espírito, ela é generosa e cuida dos membros. Uma igreja, ela doa espontaneamente, conforme é tocada pelo Espírito, e a igreja gerencia esse dinheiro para retorno e cuidado dos seus. E aí eu vejo algumas distorções, às vezes, das nossas igrejas, porque às vezes a gente pega só o dinheiro para cuidar da estrutura, não cuida mais de ninguém. Outra coisa também, as pessoas hoje também têm uma questão de doar
para receber em troca de Deus. Tem muito essa questão, você doa para que Deus possa te abençoar. Mas a mensagem de Atos, ela é uma mensagem contrária a isso. Porque é uma igreja que é generosa e altruísta. Essa mensagem combate tanto o materialismo mundano. Você que busca somente bens para você, só busca a sua riqueza, que só busca aquilo que possa te enriquecer. E também combate o materialismo dentro da igreja, de pessoas que pensam que somente são abençoadas se são abençoados financeiramente. Essa mensagem, ela vem a confrontar a igreja. Uma igreja que cada vez mais tem se tornado materialista. Uma igreja que só quer reter para si. Aqui nós aprendemos a doar, a se dar. Aí sempre vem aquelas coisas, tá bom, mas vou doar dinheiro para a igreja. Aquilo que eu sempre falo, que eu já escutei muito na minha vida. Você vai estar dando dinheiro para pastor. Eu já falei, aqui. Eu não sou sustentado pela igreja. Eu não sou sustentado pela igreja. Pelo contrário, aqui nós estamos todos para doar. Para nos entregar. E outra coisa, essa atitude tem que ser uma atitude generosa, despertada pelo Espírito Santo de Deus. Se te dói não doar, não doe. Não dê dízimo. Não contribua com a igreja. Retenha. Eu não quero, porque... Fica com você, meu irmão. Sem problemas nenhum. É seu. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você acha que é o trabalho de Deus porque você não doa? Quer ficar? Fique. Porém, eu vou falar de mim. Eu acho que a gente tem uma estrutura. Alguém tem que sustentar esse negócio. A gente ajuda, a gente, de uma certa forma, a gente cuida dos nossos membros com pregação, com ensino da palavra, com uma série de coisas que a gente faz, socorre. Isso também tem que ser sustentado. E quem é que vai sustentar isso? Se eu sou uma pessoa que usufruo, mas o normal seria que eu também sustentasse. Você faz isso no mundo. Se você vai lá para um clube, você paga a mensalidade de um clube, se esse clube não for público. Sei lá, vai lá para o Clube Pinheiro, você vai ver lá a mensalidade que as famílias pagam para ficar lá. Como que é caro? Você faz isso no mundo. Eu vou pagar uma escolinha de futebol. Você paga. E por que a lógica para a igreja não vale? Não é estranho isso. Eu não quero pesar muito nisso, mas nós temos que ser coerentes. Se a gente usa, vamos sustentar. Isso aqui isso aqui é a explicação que eu dou para o mundo. Se alguém me questiona, eu falo assim. Mas o mais importante é que o cristão tem que entender que tudo que ele tem é de Deus. E ali a gente tem que auxiliar aqueles que necessitam também. Parte do que a gente recebe, a gente ajuda outras pessoas aqui na igreja. E no caso, inclusive, lá do sul, a gente não está querendo nem que o dinheiro passe pela nossa igreja. Manda direto para lá. Porque a questão aqui, o mais importante, é a gente entender quem é Deus, o que Ele faz conosco. Temos que entender isso. Mas o mais importante aqui, irmãos, voltando aqui para o texto, é que a igreja parecia que estava tudo uma bênção, estava tudo legal, maravilhoso, mas só que não. Nem tudo são flores. Ocorreu um grande pecado com consequências terríveis. Com consequências terríveis no meio da igreja. E, pasmem, não foi pecado sexual. Nenhuma menina ficou grávida,
né? Ninguém foi pego mandando nudes pelo WhatsApp, né? Foi outra coisa. Mas teve um grande escândalo na igreja. E ele está escrito lá em Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Eu vou ler o texto todo, porque é importante. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias. Então aqui, só para dar o contexto, antes de continuar, eles estão fazendo uma comparação entre a postura de Barnabé, que doou, né, depositou aos pés dos apóstolos, e depois a gente vai ver que o próprio Barnabé, ele vai ser um apóstolo, né, ele vai ser um enviado do Senhor. E do outro lado nós temos um casal, Ananias e Safira. Então, Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles entregaram lá a oferta. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor sobre todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que você vendeu aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Mentiu na cara dura, né? Sim, foi isso mesmo, né? Eu fico imaginando, depois eu faço comentário. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que estava morta, e, levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Meu Deus, que negócio esquisito, né, André? Imagina só, se uma pessoa que mente morre. Assim, né? Acontecesse na igreja hoje, né? Será que algum de nós passaria do segundo culto, né? E assim, é uma coisa terrível, aconteceu na igreja. Isso aqui é um tipo de milagre, um sinal miraculoso. A gente sempre associa milagre a só curas, né? Mas isso aqui é um sinal miraculoso, né? Um sinal, né? Uma grande maravilha. Mas aqui, duas pessoas morreram. Esse texto tem que ser bem entendido, né? E é por isso que as pessoas não pregam, porque tem medo de pregar esse texto, né? Mas ele tem que ser bem entendido. A primeira coisa que a gente tem que entender neste texto é qual foi o pecado. O pecado de Ananias e de Safira não foi reter parte do ganho da venda da propriedade, pois a doação, ela era voluntária. Eles não pecaram por ter ficado com parte do dinheiro. Eles poderiam ter vendido e falar assim: olha, toma aqui, 50%. Não, eu vou dar só o dízimo desse valor. Era voluntário, eles faziam o que eles queriam, o dinheiro era deles. Então, o não doar não é pecado nessa situação aqui. Mas o pecado, na realidade, foi a mentira e a dissimulação.
Ananias e Safira entraram lá em um coluio, bateram um papo. Mulher, é o seguinte, a gente vai vender um negócio lá, mas nós vamos fazer uma média com os apóstolos. Nós vamos colocar uma parte e a outra a gente fica para a gente. Mas a gente fala que essa parte que a gente vendeu, esse é o valor inteiro. Eles estavam mentindo. Eles queriam se passar por pessoas santas. Eles queriam mentir para Deus e para a comunidade. Né? Eles queriam dissimular, né? Mostrar para os outros que estava acontecendo uma obra maravilhosa do Espírito Santo nas suas vidas. E queriam também se passar por santarrões para toda a comunidade. Eles queriam mentir para Deus e para a comunidade. Esse foi o pecado deles, a mentira, a dissimulação. E assim, olhando para eles, eu quero destacar uma coisa, né? É a falta de fé que eles tinham. Porque eles sabiam que Deus sabe todas as coisas, mas eles não acreditaram que Deus estava vendo o que eles estavam fazendo. E aqui nesse texto ele também deixa muito claro que mentir para o Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. Né? Então, numa comunidade cheia do Espírito Santo, eles queriam mentir, eles queriam agir como pessoas que foram cheias do Espírito Santo, como o exemplo de Barnabé. Eles mentiram. E essa mentira, essa dissimulação é o pecado deles. E não o reter a parte do valor. Eu também quero destacar nessa situação a ação satânica. A mentira do casal foi estimulada por uma ação satânica. Para destruir a igreja, Satanás, ele agora, que ele tenta buscar jogar joio no meio dos irmãos, no meio dos trigos. Ele busca causar quebra de comunhão com Deus e também entre os irmãos. Porque imagina só, relacionamentos baseados em mentiras. Isso quebra a comunhão dentro de uma comunidade que vivia em um só coração e uma só alma. Satanás almejou isso. Aquele ato também que aconteceu com Ananias e Safira também teve ação satânica. E aí como igreja a gente tem que ficar esperto, porque dentro da igreja também nós lutamos com forças espirituais que nós não vemos. Às vezes a gente está vendo confusão acontecendo na igreja, alguns probleminhas, picuinhas. Às vezes tem ação satânica. Não foi assim também com Eva, né? Tinha tudo lá para ficar com Deus. Daqui a pouco vem lá a serpente e aí? Pode comer, não tem problema, tal. Aqui é a mesma coisa. Pode mentir, não tem problema. Pode fazer isso, ninguém está vendo. E aquele pensamentinho que você tem, né? Aquela coisa errada que você faz sozinho, né? Pode fazer, não tem problema. Pode olhar esse negocinho no celular? Não tem problema. Você pode mandar esse negocinho, ninguém vai ver. Você pode fazer essa mentirinha, não tem problema. Às vezes esses pensamentos vão muito além do que só só a carne. Às vezes ele também tem outras influências que a gente tem que começar a ter noção como igreja. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Né? Temos toda uma questão espiritual também que a gente tem que levar em consideração. Outro destaque que eu gostaria de trazer aqui para vocês foi a questão do juízo imediato. Né? Antes do juízo imediato, eu quero trazer o destaque da misericórdia. Vocês perceberam que quando Pedro aborda tanto Ananias quanto Safira, ele aborda com perguntas e não com afirmações? Por que você está fazendo isso? Por que você deixou acontecer isso? Safira, foi por esse valor mesmo. Vou falar com você. Foi por esse valor mesmo que você vendeu, mas eu vou fazer. É isso mesmo? Essa situação me lembra muito Deus falando com
com Adão e Eva lá no Éden. Mas essa pergunta, não é que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas era Deus abrindo espaço para que eles se arrependessem. Então a gente vê que mesmo dentro do pecado, aquilo que estava acontecendo, que era uma coisa terrível, que ia trazer escândalo para a igreja, Deus estava agindo através de Pedro e dando um espaço para que houvesse misericórdia. Porque se Ananias se arrepende naquela hora e fala, opa, estou fazendo uma coisa errada, me perdoem, não foi esse o valor não, o valor é esse. Não tinha acontecido nada mais. Eles tinham se arrependido, mas não. Eles não se arrependeram. Eles continuaram. O pior ainda é a Safira, né? Safira, foi esse valor mesmo? Foi, é isso mesmo. Pode crer, não tem nada não. Tá, cada centavinho que a gente recebeu, tá aí. Ai, que coisa, né? Mas aí, eles continuaram a mentir. E por conta deles nem abrirem espaço para essa misericórdia de Deus, Deus vai derramar o seu juízo. E o juízo, ele é imediato. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho sobre a questão do juízo imediato e como os israelitas daquela época viam essa questão do juízo, que está muito ligada com uma característica de Deus, que Deus, ele é santo. Os israelitas, eles sabiam que Deus é santo e que Deus não pode conviver com o pecado. Né? Não pode, ele não convive com o pecado. A palavra que é utilizada aqui por Lucas para falar que reteve o valor, né, é a mesma palavra que o Antigo Testamento utilizou para o pecado de Acã. Vocês lembram do pecado de Acã? Que estava lá, Acã era um dos soldados de Josué. Na hora que eles entraram em Jericó, Deus falou assim, vocês entram em Jericó, mas vocês não pegam nada de lá de Jericó. Aí Acã, ele entra, aí ele vê lá uma capa babilônica, uma capa bonita, e pega mais um pouquinho de prata e um pouquinho de ouro, e esconde na sua tenda, e depois sofre o juízo. Isso está lá em Josué 6 e 7. Acho que é isso mesmo. 6 e 7. E depois ele sofre o juízo sobre isso. Então, reter aquilo que não pode, traz problemas. E eles também tinham em mente o que tinha acontecido com os dois filhos de Arão, né? Nadab e Abiú. Só para vocês lembrarem, Nadab e Abiú, eles Deus tinha acabado de construir o tabernáculo. Então, os israelitas tinham saído do Egito, tinham construído o tabernáculo, e ali, Nadab e Abiú, filhos de Arão, vão levar o fogo para acender o incensário. A Bíblia fala que eles levaram fogo santo, fogo estranho ao altar do Senhor. E o que aconteceu com eles naquele momento? Morreram. A santidade de Deus não dá espaço, né, para pecado. Nós não somos consumidos por conta da misericórdia. Mas se fosse pela santidade de Deus, ninguém sobrava. Eu quero ler esse texto aqui de Nadab e Abiú. Só ajuda a senhora ali a abrir a porta, por gentileza. Esse texto de Nadab e Abiú, porque me chama a atenção uma coisa. Olha, Levítico 10, verso 1, eu vou ler até o 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhes havia ordenado. Então saiu de diante do Senhor, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então essa questão de você fazer alguma coisa errada diante do Senhor e sofrer um castigo imediato, isso estava na mente dos israelitas.
eles sabiam que quando há muita santidade, Deus pode derramar o seu juízo. E isso pode acontecer de maneira imediata. E o caso de Ananias e Safira foi exatamente o que aconteceu. Deus acabou derramando o seu juízo de uma maneira imediata sobre eles. Eles estavam mentindo a Deus, dissimulando. E isso já mostra o juízo que estava acontecendo ali naquele momento e, de uma certa forma, também antecipa o juízo eterno que aconteceria sobre a vida deles. E ao saber que estava acontecendo isso, todos que viram aquela cena e escutaram o que estava acontecendo, eles tiveram um grande temor de Deus. Aquele ato terrível, aquela tragédia, ela começou a gerar dentro da comunidade cristã e também para os de fora, temor de Deus. Temor. E os israelitas começaram a olhar assim, nossa, ali tem muita santidade. Ali o negócio é diferente. Ali realmente Deus está agindo. E é interessante que foi com uma tragédia que eles perceberam isso plenamente. Não foi somente nas coisas boas, mas também nessa tragédia aqui que aconteceu com Ananias e Safira. E uma coisa, irmãos, que nós temos que entender é que para nós que somos cristãos, o amor e o temor, eles sempre andam juntos. Nós amamos ao nosso Deus e nós também tememos ao nosso Deus. E sabe qual que é o texto que deixa isso mais claro? É o texto que nós lemos hoje, lá na EBD. E qual foi? Salmo 103. Só que, eu não sei, Jéssica, dá para colocar a NVI aí no Salmo 103? Porque a tradução da NVI está melhor do que a NAA. Eu vou ler os versículos 11, 3 e 17. Salmo 103, 11, 13 e 17. Nesses 3 versículos nós vamos ver a ligação do amor de Deus e do temor. Conseguiu? Beleza, então Salmo 103, 11 diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu amor para aqueles que o temem. Assim como os céus se elevam acima da terra, é o seu amor para os que o temem. Então, amor e temor juntos. Quer ver outro texto? Lá, o 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão, ou amor, ou misericórdia, dependendo da versão, dos que o temem. Verso 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. Vamos lá. Está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Temor e amor. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que ter essas duas coisas juntas. Tanto amar a Deus, quanto ter temor a Deus. E esse temor, né, aparece até mesmo no Novo Testamento. Né, Paulo fala, né, que nós temos que crescer aprender de Deus com temor e tremor, né, sabendo que Deus, Ele é santo também. Ele é amor, sim, mas Ele é santidade também. E quando você vê a santidade de Deus, isso vai te levar a querer ser mais santo. E porque você quer ser mais santo, você segue os seus mandamentos. E a forma de você mostrar o amor a Deus é seguindo os seus mandamentos. Jesus mesmo fala, né? Os que seguem os meus mandamentos são esses os que me amam. E também João diz, lá na sua primeira carta, eu não marquei o versículo aqui, mas está lá em João,
1 João, que diz assim, que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, sempre o amor e o temor estão juntos. Essa é a nossa vida diante de Deus. A gente ama e teme ao mesmo Deus. Porque Ele é santo. Nosso Deus é amor, nosso Deus é santidade. E aqui, como Ananias e Safira descobriram de uma maneira terrível, Ele também é justiça. Tudo junto. Nós temos que entender esse Deus. A tragédia de Ananias e Safira mostra como Deus odeia o pecado, mas também mostra a sua misericórdia. Lembra da misericórdia de Deus com Ananias e Safira? Ele falou, olha, é isso mesmo. Esse é o valor. Deus mostrou misericórdia com eles. Eles não atenderam. Essa é a grande tragédia humana, sabe? Deus o tempo todo está mostrando misericórdia para a gente. E a gente insiste no pecado. Né? Aí Deus fala assim, olha, esse caminho aqui não é bom não, olha, se você for por aqui pode dar ruim. Aí o que você faz? Nada. Deus está mandando ir para a direita, eu vou pela esquerda que vai dar tudo certo. Dá certo? E quantas vezes a gente vai e segue pelo caminho esquerdo? Né? Pelo caminho que Deus não quer. E então, quando há um aumento de temor na igreja, o que vai aumentar dentro daquela igreja? Santidade. Para os de fora, eles vão saber que ali tem muita santidade. O que acontece com aqueles que são meio mequetrefe? Nem encostavam na igreja, nem chegavam perto, porque havia temor para os de dentro e os de fora. E olha só, quando eu olho isso, é muito diferente da nossa igreja hoje, né? Onde a gente é acusado de qualquer coisa, menos de santidade, né? Mas a gente tem que buscar essa questão. Amor, santidade, amor, temor, fazem parte do caminho. E é isso que esse texto está apontando para a gente. Tanto que Lucas fala 2 vezes, né? Ele fala 2 vezes desse temor. Ele fala lá no versículo 5, no versículo Atos, capítulo 5, verso 5, e fala assim, ó, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. E lá no verso 11 também, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos aqueles que ouviam falar destes acontecimentos. O grande propósito daquilo tudo era causar esse temor para todos que estavam ali, tanto da igreja quanto os de fora. E aí, qual que foi o resultado de tudo isso para a igreja? A gente vai ver que houve uma mudança na igreja, né? Aquele sinal de Deus, ele purificou a igreja de um lado, tirando o pecado, do outro lado trouxe temor a todos. E olha só o que diz do verso 12 ao verso 16. Muitos sinais, Atos 5:12, tá? Estou lendo de novo na NAA. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa situação, olha só o que ela fez.
com a igreja. A igreja lá em Atos 4, 29, tinha pedido para que Deus continuasse agindo com sinais e maravilhas e prodígios, fazendo curas, sinais e prodígios no meio dela. E Deus atende a oração deles e continua fazendo isso. Né? A igreja continua se reunindo, mas agora não dá nem para se reunir mais dentro do templo, mas ela se reúne agora fora do templo, no pórtico de Salomão, porque tinha muita gente. A multidão era tão grande que Lucas para até de contar. Na última conta ele tinha falado de 5.000, agora ele já está falando de multidão. E a multidão continua crescendo, alcançando até outras pessoas de outras cidades ao redor de Jerusalém. O evangelho continua crescendo muito mais. E a indação do Espírito Santo começa a agir de uma maneira que nunca se tinha visto. As pessoas, só de chegar perto da igreja, elas já eram curadas. Não precisava de toque, não precisava de palavra. Eles chegavam, Pedro ia passar, eles colocavam as pessoas ali perto. Aqui, Lucas fala assim, pelo menos a sombra projetasse. Não, chegando perto da igreja, Deus já curava. Deus já fazia maravilhas, porque existia um grande temor dentro da igreja, porque existia também um grande temor fora da igreja, e isso possibilitou que é nesse clima, onde as pessoas realmente creem que há santidade, que houvessem muito mais sinais e curas, coisa que nunca se tinha visto, ali agora estava acontecendo em Jerusalém. Nem nas descrições de Jesus a gente vê isso acontecendo, desse jeito. A gente sabe que Jesus fazia muitos milagres, né? Mas a descrição que Lucas faz aqui é impressionante. É impressionante do que estava acontecendo. E tudo isso começou naquela intensidade por conta do temor que aconteceu na igreja. Sabe o que a gente pode entender aqui, irmãos? É que Deus transformou a situação de maneira radical. Né? Deus fez de um limão uma limonada. Uma limonada ainda é uma limonada suíça. Coisa fina. Né? Né? Coisa fina. O fato que ocorreu com Ananias e Safira não dispersou a igreja, não causou escândalo. Pelo contrário, fez com que a igreja crescesse espiritualmente. Agora aquela igreja, ela tinha mais zelo e temor. Os de fora tinham até medo de encostar na igreja. Ah, não sou da igreja, não vou lá não, porque olha o que aconteceu com a Ananias e Safira. Olha o que acontece comigo de novo também, né? Então, nem quero me encostar. É interessante como esse temor é um temor de Deus, tá? Não é medo só, é um temor de Deus. Esse temor de Deus é o entender que Deus é santo. E entendendo que Deus é santo e Ele não suporta o pecado, você sabe que pode dar ruim para você se você se aproxima diante de Deus. Aí você fala assim, mas eu também sou pecador, eu também. Nós nos aproximamos a Deus, não porque nós somos santos, mas sim porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí sim nós nos aproximamos de Deus. Mas se não fosse por isso, né, nós poderíamos ser consumados a qualquer momento, porque nós somos pecadores. E o interessante também, irmãos, é que o temor, a ação do Espírito, uma igreja cheia de Espírito Santo poderia ser visto por todas as pessoas. A fama da igreja crescia mais e mais. E Deus começa a operar muitos milagres de uma maneira fantástica. Aquela igreja cresce em poder, milagres, sinais e maravilhas. E isso faz com que a igreja cresça muito, 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 muito. Muitas pessoas creiam agora que Jesus tinha ressuscitado. Muitas pessoas criam que Jesus era o Messias. Nós, como cristãos, às vezes nós perdemos um pouquinho o foco dessa pregação.
quando acontece um milagre no meio da igreja, é manifestação do amor de Deus, sim, mas o mais importante é apontar que Jesus é que opera aquele milagre, é Jesus que opera aquele sinal, e é Jesus que precisa ser glorificado por isso. E a resposta natural a um milagre deve ser você render-se aos pés de Jesus. Mas o que a gente sabe que acontece na prática é que algumas pessoas se rendem a Jesus. Outras endurecem mais o coração. Os sinais, eles às vezes aproximam, outras vezes eles afastam as pessoas de Deus. Mas no caso aqui de Jerusalém, o número de pessoas que criam em Jesus era enorme. Satanás tentou atingir a igreja de uma maneira terrível, semeando discórdia entre os irmãos, semeando mentiras. Mas Deus frustrou os seus planos e fez ali uma igreja cada vez mais forte. Aleluia. Que coisa fantástica olhar para isso. E como igreja, irmãos, nós precisamos ter mais temor de Deus. Nós temos que escutar a história de Ananias e Safira, como os cristãos antigos escutaram e cresceram e tiveram muito temor de Deus. E entenderam que o nosso Deus é santo, buscaram Ele com mais zelo, com mais cuidado, e sabendo que Ele também é um Deus amoroso. Nós temos que buscar isso, mais e mais. E assim, nós podemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo e fazer a obra de Deus. E esse é um problema, assim, antes de caminhar para o final, é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão. Será que nós não estamos sendo os Ananias, os homens, e no caso das mulheres, as Safiras, dentro da nossa igreja? Será que não somos nós que estamos trazendo o pecado para o nosso meio? Será que não somos nós que estamos fazendo tudo errado, mentindo, dissimulando dentro da igreja? Lembra, se Deus pergunta, é porque Ele quer que você se arrependa. Se arrependa disso, para que você possa realmente crescer. Porque, lembre-se, o juízo bate as portas. E lá no final, Deus pode derramar o seu juízo sobre as nossas vidas. Quero finalizar essa mensagem. Nesta noite, nós vimos uma coisa esquisitona, né? Normalmente eu gosto de mensagem alegre, né? Coisa legal acontecendo. Hoje a gente viu um negócio que começou meio esquisito, né? Pessoas mentindo, fazendo coisa errada dentro da igreja, trazendo escândalo. Mas, por outro lado, nós vimos a misericórdia de Deus e como Deus transformou totalmente a situação. De uma situação ruim, Deus transformou. Ou seja, nós vimos que a consequência da tragédia purificadora de Ananias e Safira, nós vemos a consequência. O pecado foi transformado em uma renovação do zelo, devoção, espiritualidade e poder para os primeiros cristãos. Ora a Deus, que a história de Ananias e Safira nos cause o mesmo temor, para que nós tenhamos também essa renovação no zelo, devoção e espiritualidade e também no poder, para assim sermos uma igreja melhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tenhamos também temor ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, Pai, por essa história que o Senhor deixou relatado aqui na Bíblia, que nos traz hoje também, Pai, tanto temor.
Ó Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos o nosso coração quebrantado para entender que o nosso Deus, que é amor, Ele também é um Deus santo, que nós devemos nos achegar a esse Deus com temor e tremor. Ele é um Deus que cuida de nós, cada um de nós, mas também é um Deus que é santidade e justiça. Nós vimos isso agindo aqui no meio da igreja. Também vimos a mão poderosa de Deus agindo. E que essa mão poderosa possa agir na vida de cada um de nós. Para que nós possamos crescer, Pai, diante de Ti. Que nós possamos buscar a cada dia santidade. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, as mentiras que contamos, as mentiras que vivemos. Mas agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser transformados, mudados e vivermos, Pai, de uma maneira que Te glorifica, Pai. Aumenta, Pai, em nosso coração o temor a Ti. Nós queremos, Pai, Te glorificar, não somente com as nossas palavras, mas também com as nossas vidas. Toda a honra, toda a glória, todo o domínio e majestade seja dado a Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos acabando a nossa mensagem de hoje. Não é uma mensagem que a gente acaba muito alegre, né? Mas é uma mensagem que nos traz essa reflexão. Reflita nela durante a semana. Depois pega aí, assiste de novo. A mensagem vai estar gravada no YouTube. Vai lá também no PGM. Discute de novo essa mensagem. Ela tem um grande impacto para a gente, né? E que a gente possa ser mais parecido com aquela igreja primeira lá em Jerusalém, né? Reflita durante essa semana, que a gente possa ser um cristão melhor a cada dia. Estamos finalizando o nosso culto, e eu quero dar a bênção, que você tenha uma semana extremamente abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluias.